Quando Rodrigo desapareceu das redes e dos campeonatos, ninguém entendeu. Filho de empresário famoso, surfista premiado, influencer querido, mas ninguém viu o que ele viu naquele olhar calmo do homem da barraca, e ninguém imaginou o que ele teria que perder para, enfim, se encontrar. Se não vencer até dezembro, esquece teu nome, tua herança e tudo que carrega meu sobrenome. Foi a última frase que ouvi do meu pai antes de sair dirigindo sem destino, com as mãos tremendo e a garganta seca. Não chorei, não conseguia, só queria sumir. Nasci Rodrigo Teixeira, e isso por si só já era uma sentença. Filho único de um dos maiores empresários do sul do país, medalhista em campeonatos de surf desde os 15, influenciador com milhões de seguidores. Eu era o retrato de um sucesso pronto para ser vendido, mas por dentro sempre fui só alguém tentando respirar num lugar que nunca escolhi estar. Tudo desmoronou depois da última competição. Errei manobras simples, saí da água derrotado, com vaias abafadas por flashes de celulares. O que aconteceu? Cadê o campeão? Meu pai apareceu no camarim, algo que nunca fazia. Veio pessoalmente me ameaçar, não com gritos, mas com aquela voz baixa que sempre cortava mais que o silêncio. Tua brincadeira com o mar termina esse ano. Peguei o carro, desliguei o celular e desapareci. Dirigi por horas até chegar numa praia quase esquecida, que só conhecia de uma viagem de infância com minha mãe. Não havia hotéis, não havia fotógrafos, só vento, areia e o barulho do mar quebrando com força. Era isso que eu precisava, não ser ninguém. Entrei na água sem pensar. Surfei como se estivesse lutando contra tudo. Caí, levantei, caí de novo. Meu corpo queria desistir, mas minha raiva não deixava. Eu queria calar aquela voz dentro de mim que repetia fracasso, decepção, vergonha. Quando saí do mar, com o peito doendo e as pernas trêmulas, vi uma barraca solitária montada sobre tábuas gastas. Não era bonita, nem parecia comercial, mas ali havia algo vivo. Um homem de pé atrás do balcão observava o mar com uma tranquilidade que me irritou. Como ele conseguia estar em paz enquanto eu afundava? Pedi uma garrafa d'água. Ele me entregou sem perguntar nada. Só disse, sem tirar os olhos do horizonte: o mar tá nervoso hoje, mas amanhã acalma. Aquilo me travou, como se ele estivesse falando comigo, não com o mar. Voltei ao carro e dormi ali mesmo. Acordei com o corpo duro e a cabeça girando, mas por algum motivo queria ouvir de novo aquela voz calma. Voltei à barraca, ainda sem saber por quê. Ele se chamava Caio, e foi a primeira pessoa em anos que me olhou sem esperar que eu fosse ninguém além de quem eu era. Fiquei alguns minutos ali só observando. Ele preparava frutas, arrumava vasos, varria o chão de areia com movimentos calmos. Eu não entendia como alguém podia viver com tão pouco e parecer completo. Eu, contudo, me sentia sempre em dívida com algo invisível. Ele me ofereceu uma tapioca com queijo e um suco. Aceitei, era simples, mas comi como se fosse a única refeição verdadeira da semana. Não falamos muito, apenas existimos, no mesmo espaço, sem exigência. Na terceira vez que voltei, ele já não perguntava nada. Só deixava um copo na mesa e fazia um gesto discreto com a cabeça, e aquilo me bastava. Mas quanto mais eu voltava, mais crescia dentro de mim uma inquietação. A vida que deixei para trás começou a me perseguir. Mensagens, chamadas, notificações, todas ignoradas. Meu empresário me ameaçava. Meus patrocinadores reclamavam da minha ausência. Meu pai, nem preciso dizer, mas nada disso me fazia querer sair dali. Ao contrário, estar com Caio me fazia lembrar de quem eu era antes dos troféus, antes das câmeras, antes do sobrenome. Com ele, eu não precisava sorrir se não quisesse. Não precisava falar se o silêncio bastasse. E foi quando percebi que havia algo errado comigo. Ou talvez certo demais, porque aquele homem que vivia de vender fruta fresca e água de coco tinha mais poder sobre mim do que todas as marcas que estampavam meu corpo. Caio não falava muito, e talvez fosse isso que mais me desarmava. Na cidade, todo mundo queria saber o que eu ia fazer, com quem estava, qual seria o próximo post. Ali na barraca dele bastava estar, e esse estar simples começou a virar necessidade. Alguns dias eu chegava cedo, surfava e voltava só para tomar um suco. Em outros nem entrava no mar, ficava sentado debaixo da lona, vendo o movimento calmo da praia como se aquilo fosse o suficiente para manter o mundo em ordem. Caio sempre aparecia com um gesto pequeno, um copo de água gelada, uma toalha pendurada, uma cadeira arrumada à sombra. Nunca me perguntava nada, mas parecia saber tudo. Certa manhã sentei perto do balcão enquanto ele cortava abacaxi. O cheiro doce da fruta misturado ao som do mar criava uma paz incômoda. Foi aí que perguntei: "Você nunca pensou em sair daqui?" Ele levantou os olhos por um segundo, como se pesasse a pergunta com cuidado. Já, mas ficar exige mais coragem do que partir.
Não soube o que responder, porque no fundo eu só sabia fugir. Sempre que algo doía, eu sumia, mudava, inventava uma versão nova de mim mesmo. Mas ali, com ele, era diferente. Eu queria ficar, e isso me assustava. Comecei a observá-lo mais, não só com os olhos, mas com o corpo todo. Cada vez que ele passava perto, meu coração apertava. Quando ele ria de canto, meu peito esquentava. Quando encostava em mim por algum motivo bobo, para me entregar um prato, me ajudar com a prancha, me equilibrar na escada, meu corpo reagia. Não era só desejo, era algo mais fundo, algo que eu nunca deixei existir. Comecei a me sabotar, fiquei um dia sem aparecer, depois dois. No terceiro fui até lá sem prancha, de óculos escuros, calado. Caio percebeu, não falou nada, mas seus olhos diziam mais do que qualquer pergunta. Eu me sentia exposto sem ter feito nada. Naquele mesmo dia, meu celular vibrou com força. Era meu pai. Atendi. Ele não perguntou onde eu estava, só despejou ordens. A imagem da família está desmoronando. Se não voltar até sexta, cancelo tudo. Contratos, cartão, sobrenome. Te vi numa foto com um homem. Isso vai vazar. Desliguei sem dizer nada. Senti a mão suando, a cabeça pesada. Caio estava recolhendo pratos perto da sombra. Me aproximei do balcão e pedi uma água. Ele me entregou como sempre fazia, mas antes que eu virasse as costas, disse: tem hora que a gente precisa escolher ser o que esperam ou ser o que sente. Não olhei para ele, mas cada palavra bateu como pancada surda. Voltei para a pousada e abri meu perfil. Vi minhas fotos antigas, eu sorrindo, eu vencendo, eu fingindo. Quis apagar tudo. Me olhei no espelho e não reconheci o que via. Só pensava em Caio, no jeito que ele falava pouco, mas dizia tanto, no silêncio dele que me desmontava mais do que todos os discursos do meu pai. Dormir foi impossível. O medo me corroía, medo de perder tudo que construí, medo de não conseguir mais fingir, medo de querer algo que nunca ousei viver. Mas havia algo pior que o medo, a possibilidade de seguir mentindo. Na manhã seguinte voltei. Caminhei até a barraca sem pressa, mas com o coração disparado. O céu estava cinza, o vento frio. Caio me viu e não disse nada, só apontou uma cadeira à sombra. Café tá quente, murmurou. Sentei e a xícara nas mãos tremia. Fiquei em silêncio, sem saber se era bem-vindo, mas ele não me cobrava nada, não queria explicações, e esse silêncio, mais uma vez, me acolheu. Depois de um tempo, arrisquei. Você já teve medo de ser você mesmo? Caio me olhou como sempre fazia, devagar, sem pressa. Já. Mas aprendi que o medo não some, a gente só aprende a ir mesmo com ele. Engoli em seco. A vontade de chorar veio forte, mas me segurei. Naquela tarde, ajudei a recolher as mesas. Ele não protestou, só me entregou uma toalha e seguimos trabalhando lado a lado. Não havia plano, nem promessas, mas havia algo nascendo ali. Algo que, por mais que assustasse, já era maior do que tudo que me prendia. E eu soube, naquele instante, o que quer que fosse aquilo entre nós não era ilusão. Era real. Começou com uma foto, tirada de longe sem que a gente percebesse. Eu e Caio sentados na pedra, lado a lado, olhando o mar. Não havia toque, não havia beijo, mas o silêncio entre nós dizia mais do que 1000 legendas. No dia seguinte, a imagem estava em grupos de WhatsApp, em páginas de fofoca, nas mensagens do meu empresário. Explica isso aqui. Já estão comentando. Você quer se enterrar? Meu pai nem esperou ligação, mandou um áudio curto. Você destruiu tudo, tudo. Eu estava na barraca quando vi as notificações. O celular vibrou sem parar, as mãos suaram, o peito apertou. Caio do outro lado limpava as cadeiras com calma. Nem sabia o que estava acontecendo e eu não sabia como dizer. Quando ele se aproximou, apenas me olhou e eu senti um nó na garganta. Saiu uma foto nossa, falei, baixo. Tão espalhando, ele não respondeu de imediato. Respirou fundo, encarou o mar e só depois disse: era inevitável, aquilo me desmontou, não por raiva, mas por ser verdade. Desde o começo eu sabia que o mundo lá fora não aceitaria, que meu nome viraria alvo, que as marcas me deixariam, mas eu quis esquecer. Fingir que ali ninguém nos via. Agora estava tudo exposto. Fiquei em silêncio por um bom tempo. A praia parecia mais vazia, o vento mais forte, o chão menos firme. Quando finalmente me levantei, Caio perguntou: vai fugir de novo? A pergunta me cortou, não pela dureza, mas pela precisão. Não sei o que fazer, admiti. Então espera a maré baixar, mas não mente para você mesmo. Fui embora naquela tarde, não por vergonha, mas porque precisava pensar. Fiquei trancado na pousada até o fim do dia. Meu pai ligou de novo, disse que eu estava fora da empresa, que meu sobrenome seria retirado de contratos, que a família não queria mais meu nome associado a escândalos. Desliguei, olhei para o teto e pensei em tudo que já conquistei. Medalhas,
campanhas, convites, tudo construído em cima de uma versão de mim que nunca foi completa. Agora eu estava perdendo tudo, mas pela primeira vez não me sentia menor por isso. No dia seguinte voltei. Caio já estava montando a barraca quando cheguei. Não falou nada, só empurrou uma cadeira com o pé e apontou o café. Sentei. Ficamos em silêncio por vários minutos. Depois, sem olhar para ele, falei: eles vão me apagar de tudo, contratos, sobrenome, herança. E o que sobra? Ele perguntou. Demorei a responder, porque essa era a pergunta real. Eu, disse. Só eu. E isso sempre me assustou. Ele assentiu como quem já sabia, e foi ali, entre goles de café e o som do mar ao fundo, que decidi. Não ia mais recuar. A partir daquele dia, comecei a dividir a rotina com ele. Ajudava na barraca, ia buscar gelo, arrumava as cadeiras. À tarde, caminhávamos pela praia. À noite, dividíamos o silêncio. Não havia beijos em público, nem declarações, mas havia toque de mãos quando ninguém via. Havia troca de olhares que duravam mais do que deviam. Havia tudo o que eu nunca vivi. E aos poucos, o medo virou parte do caminho, não um obstáculo, mas um lembrete de que o que a gente tinha ali não era comum, era escolha. Quando dormimos juntos pela primeira vez, não foi planejado. A chuva caiu no fim do dia, a barraca fechou cedo. Ficamos na parte de trás onde ele guardava as coisas. Caio puxou a rede e me chamou. Deitei. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Não dissemos nada, só ouvimos a chuva. O corpo dele era abrigo, o meu entrega. Não houve urgência, nem necessidade de mais nada. Estar ali, com ele, era tudo. Pela primeira vez eu estava inteiro com alguém, mas o mundo lá fora não dormia. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar o que viria. 2 semanas depois da foto, meu pai apareceu. Não avisou, não ligou. Simplesmente estacionou um carro preto na entrada da pousada e desceu com a mesma expressão de sempre. Dura, contida, fria. Eu estava voltando da praia com uma caixa de frutas nas mãos quando vi. Ele me olhou de cima a baixo como quem avalia um objeto danificado. Não cumprimentou. Então é isso? Vai mesmo jogar tua vida no lixo por causa de um... Ele parou como se nem a palavra coubesse na boca. Respirei fundo. Caio estava atrás de mim observando de longe. Tô vivendo minha vida, pai, pela primeira vez. Ele riu, seco. Tua vida era outra, campeonato, imprensa, projeção. Não essa. Vergonha pública. Olhei nos olhos dele. Por dentro tremia, mas por fora me mantive firme. A vergonha era mentir todos os dias. Ele se aproximou. Ainda dá tempo de limpar teu nome. Volta. A gente finge que foi uma fase, um surto. Apago tudo, contrato de novo tua imagem, redes sociais, marcas. E Caio? O nome dele saiu direto, sem filtro. Meu pai congelou por um segundo. Esse sujeito some. Acabou. Tu não nasceu para viver pequeno. Mas eu nasci para viver mentindo? O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer grito. Ele me encarou por longos segundos. Depois virou as costas e entrou no carro. Antes de bater a porta, soltou. Quando precisar de dinheiro, não me procura. O motor ligou e ele foi embora. Caio se aproximou em silêncio. Vai ficar tudo bem? Perguntou com a voz baixa. Não sei, mas sei que não quero voltar a ser o que era. Ele assentiu e tocou meu ombro. Foi o suficiente. Nos dias seguintes tudo caiu. Empresário me bloqueou. Marcas encerraram contratos. Meus amigos, os antigos, sumiram. Alguns mandaram mensagens vazias. Força aí. Outros, nem isso. Descobri rápido quem ficava por conveniência e quem realmente se importava. E Caio ficou. Ficou com a mesma rotina, o mesmo gesto calmo. Me deu espaço sem se afastar. Deixava sempre uma cadeira vazia ao meu lado, uma fruta cortada na hora certa, um silêncio que me acolhia. Com o tempo, comecei a ajudar mais. Reformei o quarto da pousada onde eu estava, nada de luxo, só funcional. Um amigo arquiteto que ainda acreditava em mim veio ajudar, sem cobrar. Montei uma pequena horta. Caio me ensinou a cuidar. Nossos dias se moldaram à maré. Não havia agenda, havia ritmo. Um dia, sentado ao lado dele na sombra da barraca, perguntei: você acha que isso aqui é real? Ou é só uma fuga minha? Ele pensou um pouco. Real é quando a gente para de correr. E se eu não aguentar? Se um dia o mundo lá fora me puxar de volta? Então eu te lembro porque você veio. Chorei. Não chorei de tristeza, chorei de alívio, porque pela primeira vez alguém me oferecia presença, não controle. 3 meses depois, a praia virou casa. Meu nome ainda aparecia em sites de fofoca, mas cada vez menos. Já não me importava. O que me importava era acordar e ver Caio organizando as coisas da barraca. Era caminhar descalço na areia, sentir o sal no rosto, ouvir o barulho do mar sem ninguém me dizendo o que postar. Não era liberdade total. Ainda sentia medo às vezes, ainda duvidava, mas agora
Eu tinha com quem dividir isso. E quando eu perguntava se valia a pena, Caio nunca respondia com palavras. Respondia com um gesto, um olhar, um café passado na hora certa. E isso bastava. Faziam exatos 3 meses desde que escolhi ficar. Não por impulso, não por rebeldia, por clareza. Aos poucos, minha vida deixou de girar em torno de números, eventos e aprovações. Agora, girava em torno do que era simples, mas inteiro: acordar com o som do mar, dividir um café quente e andar pela praia ao lado de quem não me pedia nada além de presença. Algumas propostas ainda chegavam, convites para voltar a competir, fazer campanha, dar entrevista. Eu lia, pensava e recusava a maioria, aceitava só o que não me tirava daqui, porque agora eu sabia. Não existe sucesso que compense se perder de si mesmo. A pousada onde fiquei no início virou lar. Reformei com calma, sem pressa, criei um espaço para viver, não para impressionar. Caio nunca opinava muito, só ajudava no que precisava. Às vezes só aparecia com um saco de limão ou uma muda nova de planta. Nossos gestos eram assim, pequenos mas firmes. Uma tarde, o movimento da barraca caiu por causa da chuva. Ficamos os dois sentados debaixo da lona, ouvindo o barulho das gotas caindo no telhado improvisado. Ele olhava o mar, ele. Perguntei sem planejar: se te oferecessem tudo, dinheiro, fama, conforto, mas sem mim, você aceitaria? Ele demorou, depois respondeu: para que tudo se é com você que eu quero dividir o nada? Fiquei em silêncio, não era resposta de novela, nem frase feita, era verdade, e doeu bonito. Ali percebi. Não era só sobre amor. Era sobre a forma como a gente escolhe estar no mundo. Meu pai não falou comigo desde aquele dia, e eu aprendi a fazer as pazes com isso. Soltar nem sempre é perder. Às vezes é libertar os dois lados. Não guardo mágoa, só não espero mais o que ele não pode dar. Dos amigos sobraram poucos, mas são os certos, os que me viram mudar e ficaram. Os que perguntam se estou feliz, não se ainda tenho seguidores. Caio continuava o mesmo, estável, presente. Fazia tudo no tempo dele, e eu aprendi a existir nesse compasso. Deixei de querer provar, agora só quero viver. Um dia ele se sentou ao meu lado enquanto cortávamos abacaxis para vender. O céu estava limpo, o mar calmo. Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Perguntou. Pensei por alguns segundos. Não mudaria o que vivi, mas teria vindo antes. Ele sorriu com o canto da boca. Aquele gesto mínimo que me atravessava mais do que qualquer aplauso. Naquela noite deitamos na rede como tantas outras vezes. Ficamos ali lado a lado em silêncio e sem precisar dizer, eu soube, o que construímos não é uma fuga, é um começo, e começa todos os dias com os pés na areia, o coração limpo e a coragem de ser quem se é. Caio virou o rosto, encostou a testa na minha e ficou ali, só isso, e eu entendi. Não se tratava de vencer, nem de aparecer, se tratava de permanecer. A calmaria não veio de um dia para o outro. Depois que escolhi ficar, a paz que tanto desejei não caiu do céu, ela se construiu. Dia após dia, com dúvidas, tropeços, recaídas, a vontade de agradar, de me justificar, de voltar a ser aceito por todos, ainda aparecia, mas agora eu sabia olhar para isso e dizer: não preciso. Teve um dia em que reencontrei um velho conhecido, ex-colega de circuito. Passava férias ali por perto e me reconheceu. Se aproximou curioso com aquela expressão de quem veio buscar fofoca. Sumiu, né? Dizem que virou hippie, que largou tudo por causa de um cara da praia. Eu respirei. Podia ter respondido com ironia, podia ter me calado, mas só disse: não, não larguei nada, escolhi algo melhor. Ele riu sem entender. Foi embora com a mesma pressa que chegou, e eu fiquei ali, plantado na areia, orgulhoso por não ter me encolhido. Antes eu vivia para caber, agora vivia para ser. Caio acompanhava tudo com seu jeito constante. Não perguntava como me sentia, mas sempre percebia. Se eu chegava calado, ele me deixava em silêncio. Se eu voltava cansado, ele preparava um chá. Se eu falava demais, ele apenas ouvia. Era como se soubesse que amar não é apertar, é acolher. Comecei a fazer pequenas mudanças na barraca. Um novo banco, uma lona reforçada, uma caixa de som velha que só tocava música calma. Caio aceitava tudo com naturalidade, como quem entende que crescer também é dividir espaço. Aos poucos, aquela praia que antes era esconderijo virou pertencimento. A gente começou a ser notado pelos moradores, não mais como algo estranho, mas como parte do cenário. Ninguém apontava, ninguém sussurrava. Alguns acenavam, outros pediam um suco, e isso bastava. Um dia Caio me disse algo que ficou ecoando. Muita gente acha que ser livre é ir embora, mas às vezes liberdade é ter coragem de ficar e ser visto. Aquilo me desmontou, porque por muito tempo eu quis sumir,
Mas agora queria existir por inteiro, não queria mais disfarçar afeto, esconder gestos, fingir que era só amizade. Então, num domingo de manhã, segurei a mão dele por alguns segundos enquanto caminhávamos pelo mercado da vila. Nada escandaloso, nada performático, apenas verdade. Ele apertou de volta, sem falar, sem soltar, e eu entendi que, mesmo sem plateia, estávamos fazendo história. Nossa história. As redes sociais ainda existem, não apaguei, mas hoje uso pouco. Posto o que quero, quando quero. Às vezes uma foto do mar, um vídeo curto da barraca, um pedaço da rotina que me faz bem. Não posto Caio, não por medo, mas por respeito. O que é nosso, guardamos com cuidado, não escondido, mas protegido. Um jornalista me procurou para uma entrevista exclusiva. Queria falar sobre a nova fase do ex-campeão. Recusei, não sou ex-nada, sou outra coisa. E ainda estou me descobrindo. A vida aqui segue simples, mas nunca vazia. Caio cultiva uma muda nova. Eu aprendo a cozinhar. Às vezes erramos pedidos na barraca e rimos disso. Outras vezes ficamos horas sem dizer nada, olhando o céu mudar de cor. Tem dias em que bate o medo de perder, de ser rejeitado de novo. Mas agora sei que o medo não é o fim, é só um pedaço do caminho. E não ando mais sozinho. Quando alguém me pergunta como estou, respondo com tranquilidade. Tô vivendo sem roteiro, sem filtro, com verdade. E isso para mim é mais do que vitória. Eu sabia que, em algum momento, o mundo lá fora ia tentar voltar, mas não esperava que fosse assim. Numa manhã de terça-feira chegou uma intimação. Era um processo, uso indevido da imagem, quebra de contrato, prejuízo à reputação da família, assinatura do meu pai. Alegava que minha exposição pública, ao lado de um homem, em circunstâncias constrangedoras, havia gerado danos irreversíveis à empresa e mais, pedia ressarcimento de valores pagos em patrocínios nos últimos 3 anos. Por alguns minutos fiquei parado, olhando o papel. Caio viu de longe, não perguntou nada. Só colocou um copo de suco na minha frente e continuou limpando o balcão. À tarde, sentei ao lado dele. Veio um processo, do meu pai. Ele não demonstrou surpresa. Quer que eu leia? Não precisa, já sei o que está lá. E o que vai fazer? Demorei para responder. Não sei ainda, mas não vou fugir. Fiquei em silêncio, pensando em como uma vida inteira de obediência ainda não tinha sido suficiente para esse homem me aceitar. A minha escolha por ser verdadeiro era, aos olhos dele, um ataque, como se amar fosse afronta. Naquele dia fomos caminhar pela praia. Caio andava um pouco à frente. O sol ainda batia forte. Em certo momento ele parou, virou para mim e disse: "Você sabe que, se quiser ir, eu entendo." Balancei a cabeça. "Não quero ir. Só tô cansado de ser punido por tentar ser feliz." "E vai deixar que isso te apague?" "Não. Mas também não quero transformar nossa vida numa batalha." Ele assentiu. Depois completou: "Não é uma batalha se você não entra nela. A gente pode só continuar vivendo e deixando o resto gritar sozinho." Aquilo ficou em mim. Passei os dias seguintes pensando, relembrei tudo o que perdi, contratos, privilégios, herança, reconhecimento. Mas nada disso me doía mais. O que doía era perceber que ainda existiam pessoas que acreditavam que amar alguém podia ser motivo de vergonha. Procurei um advogado, expliquei tudo. Ele me disse que o processo era frágil, mas poderia gerar repercussão. "Quer resolver isso em silêncio ou em público?" Olhei para ele e respondi: "Quero resolver com dignidade." Voltei para a praia mais leve. Caio estava ajeitando os limões no gelo. Me aproximei, peguei um punhado e comecei a ajudar. Ele não comentou nada, apenas continuou no ritmo dele. À noite, na rede, com o barulho das ondas ao fundo, ele virou para mim e disse: "Se isso tudo tivesse acontecido 1 ano atrás, você teria aguentado?" Pensei. Não, teria mentido, voltado atrás. Teria virado as costas para mim mesmo. E hoje? Hoje eu fico, porque agora eu sou quem escolheu ser. Caio sorriu de leve e tocou minha mão. Na manhã seguinte postei uma mensagem nas redes sociais, curta, sem legenda rebuscada, só a foto do mar e o texto: "Não vou pedir desculpas por amar, não vou negociar minha verdade. Quem quiser construir comigo que venha com respeito, o resto deixo ir." Desativei os comentários, recebi algumas mensagens de apoio, algumas críticas, outras ameaças veladas, mas nenhuma delas me paralisou, porque agora quem andava do meu lado sabia o que enfrentava e mesmo assim escolhia estar. Naquele mesmo fim de semana, um grupo de jovens passou na barraca, sorriram para mim. Um deles se aproximou e disse baixo: "Obrigado por mostrar que dá para ficar." Não respondi, só assenti, porque no fundo era isso, ficar.
Ficar com quem acolhe, ficar com quem sustenta, ficar com quem não exige que você se esconda para ser amado. E ali diante do mar entre frutas, cadeiras e ventos teimosos, entendi que a vida que escolhi não era sobre vencer ninguém, era sobre não perder a mim mesmo. Se você já viveu algo parecido, comenta aqui embaixo. A tua história também importa. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima maré.